Salve, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem. Hoje, o objetivo dessa videoaula é começar a abordar o modelo macroeconômico keynesiano, né? Então, nós finalizamos aí a exposição, a abordagem, a discussão do modelo macroeconômico clássico, e agora nós vamos para um outro modelo macroeconômico que parte de um conjunto de pressupostos e postulados diferentes, né? E vamos entender um pouco, né, da exposição e da utilidade desse modelo macroeconômico para a compreensão, né, do funcionamento do sistema econômico, tá? Bom, o modelo macroeconômico keynesiano, né, eu fiz uma divisão aqui na estrutura de aprendizagem dele em 3 subtópicos, tá? No primeiro subtópico, que é o objeto desta videoaula especificamente, nós vamos abordar o funcionamento do mercado de bens e serviços, né, segundo a ótica desse modelo, tá? Então, nós vamos abordar a forma como Keynes analisou o funcionamento do macromercado de bens e serviços. Lembrando que estamos falando de macroeconomia, portanto, estamos trabalhando com a ideia de agregação, né, dos diversos mercados de produtos e serviços em um único macromercado denominado macromercado de bens e serviços, tá? No segundo momento, nós vamos introduzir na análise os mercados financeiros, né? Mais especificamente o mercado monetário e a taxa básica de juros, né? Eu vou mostrar para vocês como que a taxa básica de juros é determinada, quais são os instrumentos de política monetária. E por último, mas não menos importante, no subtópico 3, nós vamos fazer a interligação entre esses dois mercados, né? Então, vou mostrar para vocês os efeitos, né, da política monetária sobre o mercado de bens e serviços, e aí há alguns aspectos bastante importantes que o modelo macroeconômico keynesiano nos deixou, né, nos mostrou, e também falar um pouquinho mais, né, de uma maneira um pouco mais formalizada sobre os impactos da política fiscal sobre o nível de atividade econômica, tá? Nesse terceiro subtópico especificamente, nós vamos usar uma exposição gráfica e matemática que ficou conhecida como modelo ISLM, tá? Trata-se, na minha leitura, de uma síntese das principais ideias, né, da macroeconomia keynesiana, tá? Bom, então, na aula de hoje, nosso foco vai ser aqui no funcionamento do mercado de bens e serviços. Primeiro ponto, né? Ponto de princípio, ponto de partida. O Keynes, ele escreve em 1936, né, sua obra, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, né? Isso com base muito numa reflexão pós-crise de 1929, né? Então, é uma crise avassaladora que assola a atividade econômica no mundo inteiro, né? No momento onde tinha-se como quase que como unanimidade os postulados de funcionamento da economia com base no modelo macroeconômico clássico, ou seja, os mercados se autorregulando, né? Os mercados resolvendo os problemas de alocação de recursos, a busca pela eficiência econômica, né? Então, tinha-se essa linha de raciocínio econômico como predominante. E aí o mundo entra em crise e há uma dificuldade muito grande de se sair dessa crise, né? E aí o Keynes, ele traz, né, um princípio que ficou conhecido como o princípio da demanda efetiva, né? Ele fala que para sair da crise era necessário criar demanda agregada pelos diferentes produtos e serviços que poderiam ser produzidos, né? Ele falou que variações na demanda agregada gerariam automaticamente variações no nível de produção agregado da economia. Isso geraria renda, geraria mais demanda e a economia entraria em um ciclo positivo de crescimento macroeconômico, né? Então, o Keynes, ele nota, né? A gente tem que perceber que ele escreve num período onde há uma grande capacidade ociosa de produção, um alto nível de desemprego no mercado de trabalho e, consequentemente, o princípio da demanda efetiva se aplicava muito bem, né? Olha,
eu preciso estimular a demanda, eu preciso fazer, né, eu preciso criar mecanismos para as famílias consumirem mais, para as empresas demandarem mais máquinas, equipamentos, insumos. Eu preciso colocar o governo no jogo, para ele aumentar a demanda pelos produtos e serviços e pelos insumos produzidos nesse sistema econômico. Isso vai gerar produção adicional, né? Por que isso vai gerar produção adicional? Porque tem disponibilidade de recursos produtivos ociosos. Né? Este é o princípio da demanda efetiva, tá? Dentro desse princípio, o Keynes nota, né, 3 pontos importantes, né? O primeiro é que existe desemprego involuntário no mercado de trabalho, ou seja, aquela ideia de equilíbrio perfeito do mercado de trabalho, com condições de concorrência perfeita adotada pelos clássicos. O Keynes não acreditou naquilo, ele disse, olha, os salários não são perfeitamente flexíveis, né? Ou seja, eles não se ajustam às condições de oferta e demanda, e ao nível de salários vigente no sistema econômico pode sim ter pessoas dispostas a trabalhar, mas que não encontram emprego, né? Isso, segundo Keynes, por uma insuficiência de demanda, né? Quer dizer, há desemprego involuntário. Existem pessoas que gostariam de trabalhar ao nível de salário vigente, mas que mesmo a esse nível de salário vigente não conseguem encontrar emprego, né? Um segundo ponto que o Keynes traz dentro, associado a essa ideia de demanda efetiva, é a ideia de que existe capacidade de produção ociosa na maior parte do tempo, quer dizer, as empresas não operam, né, no ponto de máximo lucro o tempo todo, né? As empresas não utilizam plenamente o capital disponível, ou seja, existe capacidade de produção ociosa nas unidades de produção do sistema econômico, tá? Juntando tudo isso, e indo para o extremo oposto do que os clássicos colocavam, ou seja, assumindo alto nível de capacidade ociosa, de capital ocioso nas empresas, e um nível alto também de desemprego involuntário no mercado de trabalho, o Keynes parte da premissa de que a curva de oferta agregada era horizontal e não vertical, como colocavam os clássicos, né? Quer dizer, totalmente o contrário do que os clássicos falavam, né? Para os clássicos, como a curva de oferta era vertical, a curva de oferta agregada, quando eu criava mecanismos de estímulo à demanda, eu simplesmente aumentava o nível geral de preços, eu não produzia crescimento na atividade econômica. Para a atividade econômica crescer, eu precisava deslocar essa curva de oferta agregada, e aí por meio de mudanças nas variáveis reais da economia, né? Aumento na produtividade marginal do trabalho, avanços tecnológicos, incorporação de novos recursos econômicos ao sistema, ou seja, fatores que afetassem, né, a oferta, a capacidade de produção dos agentes econômicos. Essa é a síntese do modelo clássico. O Keynes parte do pressuposto contrário a esse. Ele fala, olha, como há capacidade ociosa e como há desemprego no mercado de trabalho, quando há estímulos de demanda, a oferta responde perfeitamente, sem alteração no nível de preços, né? Ou seja, vejam esse gráfico aqui. Eu tenho aqui uma curva de oferta agregada horizontal, ou seja, a um dado nível de preços, como tem capacidade ociosa, as empresas conseguem sim, né, aumentar o nível de produção como resposta a variações no nível de demanda, né? Essa é a representação gráfica do princípio da demanda efetiva, né? Então, variações na demanda agregada vão gerar variações na oferta agregada dos agentes que produzem bens e serviços no sistema econômico. Isso não vai ter impacto nenhum sobre o nível geral de preços, ou seja, é possível, segundo essa abordagem keynesiana, segundo o princípio da demanda efetiva, crescer, né, estimulando a demanda, tá? Por quê? Isso é importante, não tem isso muito bem claro, porque o Keynes parte do pressuposto de que há capital ocioso e desemprego involuntário no mercado de trabalho. Essas são as condições necessárias para que as empresas consigam aumentar o nível de produção, né, o nível de oferta agregada, sem gerar pressão no nível de preços dos produtos e serviços, né? Então, elas conseguem contratar mais, elas conseguem utilizar o capital que estava ocioso, sem gerar pressão nos seus custos de produção,
portanto, sem gerar pressão sobre os preços dos produtos e serviços que elas vendem e, consequentemente, elas vão atender esse aumento na demanda agregada, produzindo mais ao mesmo nível de preços de antes, tá? Se eu tivesse 10 minutos para falar sobre o modelo keynesiano, eu terminaria aqui, né? Mas como a gente tem mais tempo, como a gente está numa disciplina de graduação, a gente vai embasar um pouco melhor essa ideia toda, tá? Algo que eu queria chamar a atenção de vocês, algo de suma relevância, é que existe um certo consenso hoje em dia de que o modelo macroeconômico keynesiano, o princípio da demanda efetiva, ele tem uma valia, né, relevante para explicar situações de curto prazo, né? Ou seja, situações transitórias onde há, de fato, ineficiência de demanda na economia, onde há, de fato, um alto desemprego no mercado de trabalho, onde há, de fato, né, um baixo uso do capital instalado nas empresas, e aí sim, né, eu consigo promover crescimento econômico, estimulando a demanda agregada sem produzir pressões inflacionárias, ou seja, existem situações pontuais, existem situações de curto prazo onde isso é possível, né? Agora, eu não posso, né, apostar nisso no longo prazo, tá? Que é a pergunta que eu faço aqui para vocês, por um motivo muito simples. Se eu não olhar para a capacidade de produção no longo prazo, eu vou começar a ter problema em um dado momento, né? A longo prazo, né, as empresas, né, o sistema econômico precisa renovar o seu estoque de capital, o sistema econômico precisa aumentar a produtividade marginal dos seus trabalhadores, o sistema econômico precisa gerar novas tecnologias, né? Porque a longo prazo, a curva de oferta agregada não é horizontal, né? Ou seja, não há capacidade infinita de produção, né, que vai responder a pressões de demanda agregada. Existe um limite a isso, tá? Então é importante que a gente tenha isso claro. Eu gosto muito de salientar isso, tá? Bom, dito isso, o Keynes vai olhar para o sistema econômico, mais especificamente para o funcionamento do mercado de bens e serviços, a partir da ótica da demanda agregada, da despesa agregada, né? Então, a partir daquela ótica de cálculo do PIB, né, que hoje a gente conhece como PIB, né, olhando para a demanda agregada, olhando para a despesa, né? Então, eu mostro aqui para vocês o quê? O PIB sob a ótica, o produto sob a ótica da demanda agregada, né? Então, a produção agregada é igual à demanda agregada, e a demanda agregada consiste no somatório, né, das despesas de consumo das famílias, das empresas, do governo e o saldo da balança comercial, tá? O que o Keynes fez, né? O que o modelo macroeconômico keynesiano faz? Ele vai compreender melhor o comportamento dessas variáveis para explicar o funcionamento do mercado de bens e serviços, tá? Então, ele vai entender o funcionamento da economia a partir do comportamento, né, da variável consumo das famílias, né, despesas de consumo das famílias, da variável despesa de investimento das empresas, ou formação bruta de capital fixo, da política fiscal, ou seja, a variável de gastos do governo, e do comportamento externo da economia, ou seja, da relação entre o consumo de não residentes de um país, mas que consomem produtos e serviços produzidos dentro do país, que são as exportações, menos o consumo dos residentes de um país, mas que consomem a produção que foi produzida em um outro país, ou seja, as importações, tá? Num primeiro momento, a gente vai assumir a economia fechada, ou seja, a gente vai negligenciar, num primeiro momento, a balança comercial, as relações, né, de produção e consumo de um país com os demais países. Por quê? Para não complicar muito a análise, para não precisar colocar ainda a taxa de câmbio, né? Lá no final do modelo macroeconômico keynesiano, na exposição do modelo ISLM, eu vou fazer para vocês uma relação, né? Eu vou relaxar essa hipótese da economia fechada e vou colocar o câmbio e o balanço de pagamentos na análise. Mas, por enquanto, vamos assumir, né, que o nível de atividade econômica, né, seja determinado pela demanda agregada e que a demanda agregada seja determinada pelo somatório
das despesas de consumo das famílias, de investimento das empresas e de gastos do governo, e vamos entender um pouquinho melhor esses 3 elementos para chegar no final desse vídeo na ideia do multiplicador dos gastos autônomos da macroeconomia keynesiana, tá? Bom, o Keynes assumiu uma função de consumo das famílias bastante simples, tá? Então, ele assumiu que o consumo das famílias, né, aquela variável de consumo das famílias, ele pode ser desmembrado em 2 partes, tá? Uma parte referente ao que foi conhecido como consumo autônomo, esse C0, né, como se fosse um intercepto da função de consumo, se a gente fizer uma função de consumo, o consumo em função da renda disponível. O consumo autônomo seria uma parcela de consumo que independe da renda, ou seja, não sofre oscilações de acordo com oscilações na renda, né? Uma parcela de consumo que as pessoas têm que consumir independentemente do nível de renda que elas têm, como se fosse, por exemplo, um consumo básico de subsistência, né? Mas como que as pessoas conseguem continuar consumindo mesmo que elas percam toda a renda, né? Ou seja, como que o consumo autônomo se explicaria nesses casos? Olha, as pessoas poderiam vender patrimônios, as pessoas poderiam contrair empréstimos, as pessoas poderiam pedir dinheiro emprestado para os seus parentes, né? Para continuar consumindo essa parcela de consumo básico de subsistência, tá? Então, essa seria a primeira parcela, vamos dizer assim, da função de consumo. O outro pedaço da função mais relevante na análise do funcionamento do mercado de bens e serviços é aquela parcela de consumo que está diretamente associada à renda disponível das famílias, tá? Que é uma parcela que é esse C1 multiplicado pela renda disponível. O que é esse C1, né? Esse C1, segundo a macroeconomia keynesiana, é a chamada propensão marginal a consumir, né? Na verdade, esse C1 ele vai medir 2 coisas, né? Ele vai medir, em um dado momento do tempo, qual é a parcela da renda disponível que as famílias alocam em despesas de consumo, né? Mas ele vai medir também qual vai ser a variação do consumo quando eu variar a renda das famílias. Por isso, propensão marginal a consumir, né? Percebam que ele é a derivada parcial dessa função de consumo com relação à renda, ou seja, qual é a variação do consumo quando eu vario a renda, se eu aumentar a renda disponível das famílias em R$ 1 milhão. Quanto desse R$ 1 milhão vai ser alocado em despesas de consumo de produtos e serviços produzidos nesse sistema econômico, né? Quer dizer, a propensão marginal a consumir das famílias, tá? Percebam que essa propensão marginal a consumir, ela varia, né? Ela tem que ser maior do que 0, menor do que 1, quer dizer, né? Ela é maior do que 0, maior do que 0% da sua renda disponível, quando varia a renda, a variação do consumo vai ser no máximo igual à variação na renda, né? Ou, no mínimo, vai ser uma pequena fração dessa variação na renda, tá? E essa propensão marginal a consumir, ela varia, né, entre diferentes economias e também em diferentes momentos do tempo. Eu vou discutir um pouquinho mais com vocês isso em uma aula síncrona, né, em uma discussão que eu vou propor para vocês depois, baseada em exercícios de reflexão, né? Então, eu vou discutir com vocês esses 2 pontos, né? Como que a propensão marginal a consumir pode ser obtida na prática para uma economia, né? Existem macroeconomistas que estimam funções macroeconômicas de consumo e tentam mensurar na prática qual é a propensão marginal a consumir de uma economia, né? E um outro ponto que eu coloco aqui, mesmo dentro de um mesmo sistema econômico, uma economia brasileira, por exemplo, será que a propensão marginal a consumir é a mesma para todas as classes econômicas da população? Ou seja, é a mesma para os indivíduos de baixa, média e alta renda, né? Vocês devem estar pensando, e com razão, que não, né?
A propensão marginal a consumir das famílias mais pobres é muito maior do que a propensão marginal a consumir das famílias mais ricas, né? Por quê? Porque percebam que o contrário da propensão marginal a consumir é a propensão marginal a poupar, né? Então, quer dizer, o que eu não consumo da minha renda, ou a parcela referente à variação da minha renda que eu não desloquei para consumo, eu desloco para poupança, eu poupo, né? Então, se eu fizer 1 menos C1, eu tenho a propensão marginal a poupar das famílias. E, naturalmente, né, as famílias de classes de renda mais baixa poupam muito menos, né, do que as famílias de classe de renda mais alta, por um motivo muito simples. As famílias de classe de renda mais baixa precisam alocar toda a sua renda para conseguir consumir o básico. As famílias de classe de renda mais alta não precisam alocar toda a sua renda para conseguir, né, consumir bastante. Portanto, a propensão marginal a consumir, ela não só pode, como há evidências empíricas de que ela de fato varia de acordo com as diferentes faixas de renda de uma população, tá? No modelo macroeconômico keynesiano, como a gente está falando de macroeconomia, como a gente está trabalhando com agregados econômicos, a gente vai assumir, né, nos exercícios que a gente vai fazer depois do multiplicador dos gastos autônomos, que a propensão marginal a consumir é a mesma, né, para toda a população daquele sistema econômico. Isso, eu já chamo a atenção de vocês, é uma grande simplificação, tá? Bom, então, a função de consumo macroeconômico keynesiano é isso, tá? O consumo total, né, o total das despesas de consumo das famílias, né, é o somatório do consumo autônomo com a propensão marginal a consumir multiplicado pela renda disponível. Esta propensão marginal a consumir, que varia entre 0 e 1, vai ter uma importância muito grande para eu explicar para vocês o efeito multiplicador dos gastos autônomos sobre a demanda agregada, sobre o produto agregado e sobre a renda agregada, que o Keynes trouxe à tona nessa análise, tá? Então, é importante que vocês tenham entendido a ideia da propensão marginal a consumir, que vocês tenham entendido que trata-se de a variação no consumo das famílias conforme eu vario a renda disponível dessas famílias, né? Ou seja, mede o efeito de variações na renda sobre o consumo. Por quê? Porque isso vai ter importância lá na frente, tá? Bom, ainda vamos colocar o efeito dos impostos aqui sobre a renda disponível, né? Então, aqui, por enquanto, eu não coloquei o governo na análise, então eu ainda não coloquei a fração da renda disponível que o governo arrecada, que o governo tira das famílias cobrando, né, tributos. Essa função de consumo ela vai sofrer uma leve alteração depois que eu colocar o governo na análise, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Bom, a função de investimento no modelo keynesiano, né, ela tem uma importância muito grande, né, na análise, tá? Por quê? Porque apesar do Keynes ter feito uma abordagem olhando para a demanda agregada e uma abordagem mais de curto prazo de funcionamento do sistema econômico, como eu falei para vocês, né, no começo desse vídeo, esta variável, e o Keynes percebeu bem isso, o investimento das empresas, ou seja, a demanda das empresas por máquinas, equipamentos, instalações, né, o que se convenham chamar de formação bruta de capital fixo, ou seja, acumulação de capital pelas empresas, percebam que isso é uma variável de demanda agregada, porque as empresas gastam, né? Elas despendem recursos com bens de capital. Né? Então, quando elas fazem investimentos, elas demandam máquinas, equipamentos, insumos produtivos de uma maneira geral, de outras empresas que precisam produzir essas máquinas, esses equipamentos e esses insumos produtivos de uma maneira geral. Portanto, trata-se de um movimento de demanda, né? As empresas demandando bens de capital, né? Insumos produtivos de uma maneira geral, de outras empresas que produzem esses insumos produtivos, né? Então, né, claramente, uma variável de demanda, uma variável de despesa agregada. No entanto,
é uma variável que vai ter um efeito sobre a oferta agregada a longo prazo. Né? Lembra que eu falei para vocês que a oferta agregada a curto prazo ela até pode assumir o formato horizontal que o Keynes colocou aqui e o princípio da demanda efetiva se aplicar perfeitamente nesse caso? Pois bem, a longo prazo isso não vai acontecer, né? Porque as empresas precisam renovar a capacidade de produção, porque a economia precisa de novas tecnologias, porque os trabalhadores precisam melhorar o seu nível de qualificação, para a gente ter, né, a longo prazo, deslocamentos na oferta agregada. Pois bem, aqui nós temos uma variável que faz um pouco dessa ponte, curto prazo, longo prazo. Ou seja, o investimento das empresas afeta, no primeiro momento, a demanda agregada a curto prazo, mas ele também afeta, a longo prazo, a capacidade de produção do sistema econômico. Portanto, a oferta agregada. Então, trata-se de uma variável que indica crescimento econômico, aumento na atividade econômica no presente, diretamente, por meio desse efeito de demanda, mas também indica a construção das bases para o crescimento no futuro. Eu não consigo sustentar crescimento econômico no futuro se eu não fizer investimentos no presente, ou seja, se eu não renovar meu estoque, se eu não comprar máquinas melhores e mais produtivas, né? E se eu não criar infraestrutura, né, para sustentar um nível de atividade econômico mais alto. Então, o investimento, né, essa variável é uma variável de suma relevância para explicar o funcionamento do sistema econômico, tanto no curto prazo, que é o que a gente vai fazer aqui no primeiro momento, como também no longo prazo, porque ela indica a acumulação de capital e, consequentemente, a criação de capacidade de produção no futuro, tá? O Keynes trouxe uma ideia muito interessante para falar sobre investimento, a ideia de eficiência marginal do capital. Tá? O que é essa eficiência marginal do capital? Essa eficiência marginal do capital ela depende de duas coisas. Da expectativa de lucro dos empresários com relação a um dado investimento e da taxa básica de juros. Olha só, eu ainda não falei do mercado monetário para vocês. Essa taxa de juros é determinada no mercado monetário. Mas eu já vou explicar para vocês a ideia de eficiência marginal de capital e depois, quando eu incluir o mercado monetário na análise, vocês vão ver que a interligação entre o mercado monetário e o mercado de bens e serviços se dá muito em função do efeito da taxa de juros sobre as decisões de investimento dos empresários. Né? O Keynes falou o seguinte, olha, os empresários visam lucro, né? Os empresários fazem investimentos pautados na expectativa de lucro futuro, e um investimento vai ser economicamente atraente, né? Ou seja, o empresário vai fazer um investimento se e somente se a eficiência marginal do capital, ou seja, o retorno de cada unidade adicional de capital investido, for maior do que a taxa básica de juros do sistema econômico, né? Quer dizer, é a ideia de custo de oportunidade aqui colocado de uma outra forma, com outras palavras, né? Olha, os empresários só vão investir, os empresários só vão comprar novas máquinas, novos equipamentos, os empresários só vão executar projetos de investimento se a expectativa de retorno que eles têm nesses projetos, em termos percentuais, for maior que a taxa básica de juros, porque senão eles deixam de investir nesses projetos de produção e compram títulos financeiros que remuneram a essa mesma taxa básica de juros, né? Então, a ideia é a seguinte, o que é a eficiência marginal do capital? É o retorno marginal de cada unidade de capital investida. Né? Quanto que retorna cada unidade adicional de capital? Né? 1%, 2%, 3%, esse retorno pode ser expresso em termos percentuais, por exemplo. Né? Então, cada real que eu coloco no investimento tem uma taxa de retorno de 15%, por exemplo, em um determinado projeto. Essa é a eficiência marginal do capital. O que os empresários fazem? Eles olham para essa eficiência marginal do capital e para a taxa básica de juros. Eles só implementam o projeto, né, se somente se a eficiência marginal do capital for maior do que a taxa básica de juros do sistema econômico. Tá? Essa ideia, pessoal, ela vai fundamentar
toda a literatura de engenharia econômica que vocês vão aprender lá no 8º período, né? Todos os métodos quantitativos e alguns métodos bastante sofisticados de avaliação de projetos de investimento, eles se pautam nessa ideia de comparar a eficiência marginal do capital, né? Ou seja, a eficiência marginal de cada unidade investida em determinado projeto, de cada unidade monetária investida em determinado projeto, com a taxa básica de juros, que é o custo do capital, que é o custo de oportunidade do projeto, tá? E o Keynes já nos alertou isso, né? Ele, inclusive, fez um gráfico mostrando a eficiência marginal do capital, a taxa básica de juros e qual seria, né, o nível de investimento resultante, né? Então, enquanto a eficiência marginal do capital for maior do que a taxa básica de juros, os empresários executam seus projetos, eles investem, né? Quando a eficiência marginal do capital for menor do que a taxa básica de juros, os empresários não executam o projeto, eles não investem, tá? Essa é uma ideia muito importante no modelo macroeconômico keynesiano, tá? Um outro ponto muito importante aqui é que a eficiência marginal do capital, ela está muito pautada em expectativa, né? Porque eu já falei para vocês, e eu não canso de repetir, os empresários, né, os investidores, eles fazem investimento hoje baseado numa expectativa de retorno amanhã, no futuro. Então, por mais que eu faça um bom projeto, um bom plano financeiro, né, por mais que eu fundamente muito bem o meu projeto de investimento, ainda assim, eu estou fazendo algo que é um projeto, que é uma projeção do futuro. Portanto, essa eficiência marginal do capital que os empresários comparam com a taxa básica de juros para decidir se fazem ou não mais investimentos no sistema econômico, ela tem um componente de expectativa, né? Ela tem um componente de confiança dos empresários no futuro, né? E aí o Keynes traz uma questão comportamental para a análise macroeconômica. Ele fala, olha, a eficiência marginal do capital e, consequentemente, o nível de investimentos determinado em um dado momento do tempo, ele tem uma relação com o quanto que os empresários acreditam que eles vão conseguir ter lucro no futuro. Ou seja, tem relação com a cognição, com o comportamento dos empresários. E aí o Keynes fala, olha, quando os empresários estão animados, né, o que ele chama do espírito animal dos empresários, quando os empresários veem que tem grandes oportunidades de lucro, quando eles confiam no governo, né, quando as expectativas estão boas, a eficiência marginal do capital aumenta por uma questão de expectativa, por uma questão de confiança. Eles passam a acreditar que os projetos deles vão ter um retorno alto. E isso efetivamente cria movimentos de investimento e cria crescimento econômico. E esse crescimento econômico acaba fazendo com que, de fato, os projetos deles tenham boas taxas de retorno, né? Ou seja, que a eficiência marginal do capital seja de fato alta, tá? Portanto, o Keynes coloca a importância de alimentar boas expectativas nos agentes econômicos, né? Sobretudo nos investidores, nos empresários, né? Então ele traz, né, essa relação direta entre as expectativas, ou seja, como que os empresários estão enxergando o futuro, né? Como que eles estão confiantes ou não com relação ao futuro e os movimentos de investimento no sistema econômico. Tá? Por enquanto, né, como eu ainda não coloquei a taxa de juros, vamos simplificar e vamos tratar aqui a variável de investimento como sendo uma variável exógena, né? Ou seja, como sendo uma variável que eu vou dizer, olha, aumentou o nível de investimentos. A gente já sabe por que aumenta, né? Ou por que cai, basicamente por conta dessa relação, eficiência marginal do capital, taxa de juros, e por trás dessa relação também tem um componente de expectativas, né? Mas como a gente ainda não colocou a taxa de juros explicitamente na análise, a gente vai dizer, olha, aumentou o investimento, o que vai acontecer com o nível de atividade econômica, com a demanda agregada? Caiu o investimento, o que vai acontecer com o nível de atividade econômica, com a demanda agregada, tá? O último ponto que a gente precisa analisar aqui
para ir para o multiplicador dos gastos autônomos é a política fiscal, né? Falta entender a variável G, os gastos do governo, né? Então, falta introduzir a política fiscal. Bom, sendo bem rápido e bem direto, a política fiscal é aquela que consiste nos gastos e arrecadações do governo, né? O governo faz gastos com capital, ou seja, investimento e custeio, né, para manter a máquina pública funcionando e, eventualmente, aumentar o tamanho da máquina pública ou criar, por exemplo, obras de infraestrutura, né? Então, ele faz gastos com capital e custeio, e ele pode também, eventualmente, fazer transferências, né, para as famílias e criar subsídios, né? Tudo isso constitui o que a gente chama aqui de G, né, gastos do governo, né? Por outro lado, ele precisa financiar esses gastos, né? Ele precisa arrecadar recursos para viabilizar esses gastos, e ele faz isso por meio da política de tributação, que a gente vai chamar de T, né? Ou seja, impostos diretos e indiretos, contribuições sociais e previdenciárias e tarifas públicas, tá? Olhando para isso, né, tem duas situações que são colocadas aqui no modelo macroeconômico keynesiano, tá? Uma situação de política fiscal expansionista. O que é uma política fiscal expansionista? É quando o governo expande a atividade econômica, quando ele aumenta a demanda agregada. Como que ele aumenta a demanda agregada? Como que ele entra com uma função expansionista no sistema? Ou aumentando diretamente os seus gastos, né? Por exemplo, criando novas universidades, novas escolas, contratando mais gente, criando novas estradas, enfim. Ou ele aumenta os seus gastos diretamente, ou ele reduz a alíquota de tributação, né? Nesse caso, que ele reduz a alíquota de tributação, ele aumenta a renda disponível para as famílias e para as empresas, né? Porque ele tributa menos. Então, ele pode, né, fazer um papel expansionista dessas duas formas. Uma outra situação é quando o governo atua como um agente que vai contrair o nível de atividade econômica, né? Então, ele atua por meio da política fiscal contracionista, ele atua no sentido de reduzir, né, a demanda agregada, né? Pelo menos o seu efeito sobre a demanda agregada. Como que ele faz política fiscal contracionista, né? É o contrário da expansionista, né? Quando ele reduz os seus gastos diretamente, né? Então, quando ele faz, por exemplo, um ajuste fiscal, né? Ou quando ele aumenta a alíquota média de tributação, tá? Então, nesses dois casos, ele está contraindo a demanda agregada e, consequentemente, o nível de atividade econômica, tá? A gente vai falar mais sobre os impactos da política fiscal e os limites da política fiscal quando a gente colocar o mercado de bens e serviços junto com o mercado monetário, o modelo ISLM, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, tá? Bom, o que nos é relevante agora é reescrever nossa função de consumo. Lembra que eu falei que eu ia reescrever? Pois bem, está aqui, reescrito. Então, o consumo das famílias agora é o consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir multiplicado por 1 menos a tributação vezes a renda disponível. Quer dizer, uma fração da renda das famílias é tributada. Então, elas só podem consumir a fração que sobra, né, após o pagamento de tributos, né? Ou seja, eu preciso reduzir aqui, né, esse 1 menos T é o que sobra depois que eu pago imposto. Então, imagina uma alíquota média de 20%, 0,2, quer dizer, 1 menos 0,2, 0,8. Sobra 80% da minha renda para eu consumir depois que eu pago imposto. É isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, agora, eu tenho uma propensão marginal a consumir considerando o efeito da tributação. Então, eu posso dizer que agora a propensão marginal a consumir é o C1, que é a propensão marginal a consumir original, vamos dizer assim, multiplicado por 1 menos T, que é o que sobra da minha renda, a fração que sobra da minha renda depois que eu pago imposto, tá? Bom, e agora a gente chega no quente da coisa, né? Quando a gente junta tudo isso, a gente reescreve a função de demanda agregada, considerando essa função de consumo das famílias, né? E considerando, por enquanto, os investimentos e os gastos públicos como sendo gastos autônomos, ou seja, como sendo gastos que vão ser determinados exogenamente. A gente vai simplesmente dizer, olha, o governo aumentou os gastos, o que vai acontecer com a demanda agregada e com, consequentemente, a atividade econômica? As empresas aumentaram o nível de investimento, o que vai acontecer com a demanda agregada e, consequentemente, com o nível de atividade econômica? Ou seja,
são gastos autônomos, são gastos exógenos, por enquanto, tá? Então, a gente vai reescrevendo aqui essa equação, né? Isso daqui é uma equação de determinação da demanda, tá? Só que como a demanda determina o produto agregado e, consequentemente, a renda agregada, o princípio da demanda efetiva, essa é uma equação que nos diz, né, sobre a determinação do nível de atividade econômica, tá? O que eu fiz aqui? Eu fui fazendo aqui algumas manipulações algébricas que estão devidamente explicadas aqui e reescrevi essa equação de que a demanda agregada é igual à produção agregada, que é igual a consumo autônomo, mais a propensão marginal a consumir multiplicado por 1 menos a alíquota média de tributação multiplicado pela renda disponível, mais o nível de investimento das empresas, mais o nível de gastos do governo, né? Transformei isso, né? Chamei o consumo autônomo das famílias, o nível de investimento das empresas e o nível de gastos do governo, de gastos autônomos, chamei isso de uma única variável, variável A barra, né, de gastos autônomos, e reescrevi, né, a equação de determinação do produto de equilíbrio da economia como sendo o produto de equilíbrio é igual a 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir, multiplicado por 1 menos a alíquota média de tributação, vezes o nível de gastos autônomos. Percebam que eu estou dizendo para vocês que o produto agregado, o PIB, em um dado momento do tempo, ele vai depender dessas 3 variáveis, ou seja, do consumo autônomo das famílias, das despesas das empresas e das despesas de gastos do governo, mas ele vai ser maior do que isso. Ele vai ser potencializado, ele vai ser multiplicado por um multiplicador que é igual a 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir vezes 1 menos a alíquota média de tributação. Ou seja, eu tenho um efeito multiplicador na economia, né? Esse multiplicador dos gastos autônomos, percebam que para qualquer propensão a consumir maior do que 0 e para qualquer alíquota média de tributação menor do que 1, ou seja, menor do que 100%, ele vai ser maior que 1, né? Ou seja, ele vai mostrar que um gasto autônomo inicial tem um efeito potencializado sobre o nível de demanda agregada e produto agregado. Ele vai mostrar que o crescimento econômico, que o nível de atividade econômica, né, sendo mais específico nesse primeiro momento, que o nível de atividade econômica, ele sempre vai ser potencializado a partir de um gasto autônomo inicial, tá? Percebam também que quanto mais próximo de 1 for a propensão marginal a consumir e quanto mais próximo de 0, né, ou seja, quanto mais próximo de 100% for a propensão marginal a consumir e quanto mais próximo de 0% for a alíquota média de tributação, maior vai ser o multiplicador de gastos autônomos, tá? E esse multiplicador de gastos autônomos, ele é particularmente importante para mostrar o efeito de variações nos gastos autônomos, ou seja, no consumo autônomo das famílias, no nível de investimento das empresas ou nos gastos do governo, sobre a variação na taxa de crescimento econômico, sobre a variação em Y, sobre a variação no produto agregado, tá? E o efeito aqui é o seguinte, né? A ideia aqui é a seguinte, olha, toda vez, né, segundo Keynes, toda vez que eu tenho um aumento em um componente do gasto autônomo, por exemplo, um aumento em um gasto do governo, né, isso gera, no primeiro momento, um aumento na demanda agregada, né? Então, o governo quer comprar mais máquinas, quer comprar mais equipamentos para fazer uma obra de infraestrutura. Isso vai gerar um aumento na demanda agregada. Demanda por máquinas, demanda por equipamentos, demanda por cimento, demanda por insumos, né? Então, isso vai gerar um aumento na demanda agregada. Esse aumento na demanda agregada, como eu tenho o princípio da demanda efetiva, imediatamente ele gera um aumento no nível de produto agregado.
as empresas vão produzir mais máquinas, equipamentos, insumos para atender essa pelo governo, esse gasto público, né? Isso vai resultar diretamente na produção agregada. Esse aumento na produção agregada vai gerar um aumento na renda disponível. Eu já expliquei para vocês que o valor da produção é igual à renda. Então, vai gerar um aumento na renda dos agentes econômicos, a renda disponível. Lembra que parte de variações na renda disponível as famílias consomem, né? Qual parte? A propensão marginal a consumir. Quanto maior for a propensão marginal a consumir, maior vai ser a parte dessa renda disponível que foi gerada adicionalmente no sistema econômico e vai se manifestar em aumento de consumo autônomo ou de consumo das famílias. Quer dizer, eu tive um aumento dos gastos do governo que gerou um aumento na demanda agregada, que gerou um aumento na renda disponível das famílias. Esse aumento na renda disponível das famílias, parte desse aumento, aquela parte que é representada pela propensão marginal a consumir, gerou um aumento no consumo das famílias. Esse aumento no consumo das famílias gera um novo aumento na demanda agregada, né? Que vai gerar um novo aumento na produção pelo princípio da demanda efetiva. Então, esse aumento no consumo outros produtos, né, por bens e serviços de consumo, celulares, óculos, roupas, serviços de entretenimento. Como eu tenho o princípio da demanda efetiva, as empresas produzem esses produtos, ou seja, um novo aumento na produção. De novo aumento na produção gera um novo aumento na renda disponível, que gera um novo aumento no consumo das famílias, um novo aumento disponível e, consequentemente, o efeito final daquela variação inicial em um gasto autônomo, que no meu caso aqui foi um aumento no gasto do governo, esse é um aumento no consumo autônomo das famílias ou um aumento no nível de investimento das empresas, independentemente de qual componente aumentou, mas aquela variação inicial vai gerar um impacto sobre a atividade econômica, sobre a demanda agregada, sobre a produção agregada e sobre a renda gerada pelo sistema econômico muito maior do que aquele gasto inicial, né? Essa é a ideia do multiplicador dos gastos autônomos. Ou seja, o Keynes falou o seguinte, olha, como eu tenho o princípio da demanda efetiva presente na minha análise, no meu modelo, né, como tem capacidade de produção ociosa nas empresas e como tem desemprego no mercado de trabalho, sempre que eu aumento os gastos, seja das famílias, seja das empresas, seja do governo, eu tenho um efeito potencializador, eu tenho um efeito multiplicador sobre o resultado final de variação no PIB, no produto agregado. Por quê? Porque esse aumento inicial na demanda agregada, seja por um aumento no consumo das famílias, das empresas ou do governo, vai gerar um aumento na produção, pelo princípio da demanda efetiva, porque tem capacidade ociosa para atender essa demanda adicional. Esse aumento na produção gera um aumento na renda, esse aumento na renda disponível gera um novo aumento de gasto autônomo, um aumento de consumo, porque parte da renda é consumida, que gera, pelo princípio da demanda efetiva, né, um novo aumento da demanda agregada, que gera um novo aumento na produção, e assim sucessivamente. Tá? Então, eu tenho, né, aqui claramente um efeito multiplicador dos gastos autônomos, que matematicamente seria, né, 1 sobre 1 menos C, 1 menos T, esse é o multiplicador dos gastos autônomos, multiplicado pela variação no gasto autônomo, isso vai me dar a variação final sobre o produto agregado daquela variação inicial de um determinado gasto autônomo, né? E se eu quiser olhar não para a variação, mas para o tamanho do PIB, né? Partindo de um gasto autônomo inicial, né? Qual que vai ser o PIB final, né? Aquele gasto autônomo multiplicado pelo multiplicador dos gastos autônomos, né? Então, eu posso chamar esse 1 sobre 1 menos C, 1 menos T,
de alfa, ou multiplicador dos gastos autônomos. Tá? O correto seria colocar um colchetes aqui, para deixar claro que este é o multiplicador e este é o gasto autônomo. Este é o multiplicador e esta é a variação do gasto autônomo. Lembrando que gastos autônomos, né, nesse momento, são os gastos de consumo autônomo das famílias, as despesas de investimento das empresas, né, a formação bruta de capital fixo, e os gastos do governo. E percebam que o efeito multiplicador, ele vale para mais, ou seja, quando a variação do gasto autônomo é positiva, gerando uma multiplicação no ciclo de crescimento econômico, mas ele também vale para menos. Ou seja, quando há uma queda no nível de gastos autônomos, a queda no produto agregado vai ser mais do que proporcional do que aquela queda inicial no nível de gastos autônomos. Numa crise, por exemplo, onde os empresários revertem as suas expectativas e reduzem o seu nível de investimento, né, uma redução inicial da ordem de 1, por exemplo, no nível de investimento dos empresários, vai gerar uma queda no PIB maior do que 1, porque eu teria esse princípio do efeito multiplicador ao contrário. Tá? Para fechar essa nossa videoaula, eu deixo para vocês, né, um exercício de aplicação a essa ideia do efeito multiplicador dos gastos autônomos no modelo macroeconômico keynesiano. Tá? Então, considere uma economia hipotética que tinha um produto agregado inicial, né? Lembrando que esse produto agregado é a renda também, né? E é o nível de demanda agregada, é o PIB da economia, né? Da ordem de 100 bilhões. Tá? Então, esse é, né, no início de um determinado período, o PIB dessa economia. O consumo das famílias nessa economia era de 0,8, ou seja, 80% da renda, né, da renda disponível, né, deslocada para consumo, e a alíquota média de tributação de 0,25, ou seja, 25% é a alíquota de tributação que o governo imputa, né, sobre os agentes econômicos, 25% da renda disponível. Tá? Aí eu peço aqui algumas coisas para vocês. Primeiro, peço para vocês calcularem o multiplicador dos gastos autônomos dessa economia. Percebam que para calcular o multiplicador dos gastos autônomos, vocês precisam só da propensão marginal a consumir e da alíquota média de tributação. Então, primeiro, calcula o multiplicador. 1 sobre 1 menos C1, 1 menos T. Tá? Segundo, imagine, agora a gente começa a simular impacto. Né? Imagine que aconteceu uma variação de 1 bilhão no nível de investimento das empresas. Então, os empresários olharam lá para a eficiência marginal do capital, olharam para a taxa básica de juros nessa economia e resolveram executar alguns projetos de investimento, ou seja, aumentaram, variaram aquela variável I, né, o investimento autônomo, em 1 bilhão. Houve uma variação de gasto autônomo da ordem de 1 bilhão. Qual que vai ser o produto agregado final após das empresas? Quer dizer, esses 100 bilhões vão variar para quanto? Percebam que eles vão variar para mais do que 101 bilhões. Não é só somar isso a isso. Se eu não tivesse esse efeito multiplicador, eu aumentou em 1 bilhão o nível de investimento da empresa, o PIB vai aumentar em 1 bilhão, né, o produto agregado. Mas, como eu tenho aqui esse efeito multiplicador dos gastos autônomos, eu preciso primeiro calcular o tamanho desse efeito para depois falar qual vai ser o impacto final desse aumento de 1 bilhão de investimento das empresas sobre o produto agregado. É isso que eu peço para você fazer. Para vocês explicarem palavras desse efeito multiplicador, eu peço para vocês escreverem, que vocês escrevam um texto fundamentando essa ideia do efeito multiplicador. Tá? E na letra B, eu peço agora, falo o seguinte, olha, imagine agora que o governo adotou uma política fiscal expansionista, mas ao invés de ele aumentar a tributação de 25% da renda para 15% da renda. Ele fez uma reforma tributária e reduziu a alíquota média de tributação.
propensão marginal a consumir de 0,8 e esse produto inicial, calcule novamente o multiplicador dos gastos autônomos e calcule novamente o novo produto agregado depois daquela variação de 1 bilhão de investimento das empresas. Só que agora simulando uma outra situação. Simulando agora uma situação na qual a alíquota média de imposto de renda não é de 15%, não é de 25%, desculpa, como era na letra B, e é de 15%. Vocês vão ter que refazer o que vocês fizeram aqui, só que agora considerando uma alíquota de imposto de renda menor, tá? Bom, é isso. Espero que tenha sido produtiva essa videoaula. Eu vou comentar com vocês esse exercício, depois da solução desse exercício, mas eu quero que vocês reflitam em cima desse exercício. E eu vou fazer uma discussão sobre alguns pontos finais desse modelo, desse funcionamento do mercado de bens e serviços no modelo macroeconômico keynesiano, sobretudo no que se refere ao multiplicador dos gastos autônomos, propensão marginal a consumir, o efeito das expectativas, falar um pouquinho mais sobre a política fiscal e os seus limites na prática, né? Aí já chamou um pouquinho a atenção para vocês de situações onde isso se aplica e situações onde isso não se aplica. Quer dizer, esse efeito multiplicador, ele não se aplica o tempo todo, né? Porque eu preciso ter muito bem claro que o princípio da demanda efetiva está presente, para que efetivamente essa engrenagem do efeito multiplicador ocorra sem acontecer pressão inflacionária, tá? Vou falar mais sobre isso na nossa próxima aula, tá bom? Por hoje é isso, um abraço a todos e todas e se cuidem, fiquem bem.